Fala, galera! Vamos lá, né? Dar continuidade às nossas 60 aulas de física. 60 aulas de física, tá? Hoje eu vou começar a aula 4 falando sobre a aula 3, tá? Por quê, professor? Na aula 3, a gente trabalhou com o movimento retilíneo uniformemente variado. Para quem não lembra, é a velocidade variando, a aceleração fazendo com que essa velocidade varie para mais ou para menos, dependendo da situação, tá? Só que teve um exercício, este exercício aqui, que eu cometi um erro. E como eu sou um ser humano, ó, feito de carne, eu tô aqui novamente para mostrar para vocês qual foi o meu erro. Então, para quem não lembra, para quem não assistiu a aula 3, eu vou só repetir o enunciado aí, tá? Só que primeiro tem aquela musiquinha pra gente iniciar. Vamos lá. Todo mundo cantando junto, quem sabe? Ih, vamos lá. Cultive você, tudo a ver. Viva a Sabota. Beleza? Então vamos começar. No finalzinho dessa aula a gente fala mais um pouquinho e toca mais uma musiquinha. Então olha só, galera, nós temos aqui um exercício de queda livre, lançamento vertical, tá legal? O que o exercício diz? De uma altura de 90 metros do solo, uma pedra é lançada verticalmente para cima. E ela é lançada com uma velocidade, né? Porque se você não lançar com velocidade, né, ela cai. Calcule o tempo da pedra desde o lançamento até atingir o solo. Esse foi meu erro. O que eu fiz na aula passada? Vamos lá. Lembrar as seguintes equações, tá? Eu fiz isso. Eu peguei essa equação, substituí aqui, dedo gordo, substituí aqui por 15, tá? Substituí aqui por 10. Professor, por que negativo? Porque se eu estou lançando, né, a gravidade é contrária. Vou colocar o T aqui e essa velocidade é 0. Por quê, professor? Porque quando o corpo chegar na altura máxima, ele para. Então eu estou considerando o lançamento, o corpo vai subindo, 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 chegou na altura máxima, ele vai parar, legal? Fazendo essa conta rapidamente, tudo bem? Porque a gente tem que começar a aula 4, isso aqui dá 1,5 segundos, tá legal? Só que nós temos o seguinte aqui, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? Ou seja, se ele demora 1,5 segundos para subir, ele demora 1,5 segundos também para descer. Só que tem um detalhe, ele não quer o tempo que a pedra volta à sua mão, ele quer o tempo que a pedra chega no solo. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou usar esse tempo, tá? O que eu fiz na aula passada não estava errado. Estava errado para a pergunta do problema. Eu respondi, vamos colocar assim, metade do problema, tá? Mas como a gente está trabalhando para o Enem é múltipla escolha, não existe resposta meio certo. Ou está errado ou está certo, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar agora, essa aqui é a primeira parte, tá? Na segunda parte, eu vou considerar a pedra aqui em cima, tudo bem? E como ela chegou aqui a uma velocidade igual a 0, eu vou considerar daqui até lá embaixo uma queda livre, certo? E eu quero o tempo. Então, qual é a velocidade que eu tenho? Aqui tem um detalhe bem bacana. Vamos nessa. Podemos calcular esse deslocamento aqui, somar com esse deslocamento aqui, certo? Podemos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular com qual é a velocidade com que ela toca o solo, certo? Como nós vamos fazer isso? Dá uma olhada nessa equação aqui, ó. V igual a V0 mais GT, certo? Essa aqui, o que eu tenho? Tenho esse tempo? Tenho. Tenho esse tempo? Não tenho. Tudo bem? Tenho essa velocidade inicial? Tenho. Então, se eu usar essa equação, vai faltar dados. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar esse deslocamento aqui, certo? Esse deslocamento eu consigo encontrar porque eu sei quanto tempo ele ficou andando. Outra forma de encontrar esse deslocamento é fazendo Torricelli, certo? Então vai ficar assim, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G delta S, certo? Isso aqui é o que eu estou buscando. Então vamos lá. Velocidade quando chega lá em cima, 0. Velocidade inicial ao quadrado, 15. Ao quadrado, 225. Menos
20, porque a gravidade é 10, ΔS. Jogando para cá fica menos 225 divididos por menos 20. Tá legal aí? Dá para entender? Tá tranquilo? Então vamos embora. Com o tempo vou melhorando essa minha caligrafia. Então o meu deslocamento vou dividir os em cima e embaixo por 5, tudo bem? 225 divididos por 5, fazendo a conta rapidamente, vai dar... Vamos colocar aqui, né, para mostrar para vocês que a gente sabe fazer conta. 4 vezes 5, 20, baixo 2. 225. Então vai ficar 45 divididos por 4. Fazendo essa divisão aqui, vamos lá. 1 vezes 4, 4, 0, 5. 1 vezes 4, opa, faltou espaço. 10, 2, 8, 0, 11,25. Tá? Isso aí é matemática básica, galera. Por que você está rindo, professor? Porque divisão, né? Eu lembro de alguns alunos meus que esquecem aonde pôr a vírgula, daí eu acabo achando engraçado, porque divisão é uma das contas mais difíceis que nós temos aí, tá legal? Então, o deslocamento total vai ser 90 mais 11,25, tá ok? Vou apagar aqui para não ficar confuso. O que eu preciso? Isso aqui é o meu deslocamento total. 90 mais 11,5 vai dar 101,25, tá legal? 101,25 metros. Certo? Esse, então, é o deslocamento, beleza? Se esse é o deslocamento, a gente precisa encontrar quanto tempo, né? 1,5, que é o tempo de subida, mais todo o tempo para esse deslocamento. Beleza, galera? Aí você, Drogson, opa, volta. Graças a Deus, voltou, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Aconteceu um pequeno erro aqui, mas não tem problema, né? Todo mundo sabe que sou de carne. Então eu tenho lá, deslocamento 101,25, certo? Eu quero o tempo, certo? Então vamos calcular esse tempo lá, usando a equação que trabalha com o tempo e o deslocamento. Então vai ficar assim, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, beleza? Jogando esse S para cá, fica exatamente ΔS. Velocidade inicial, eu estou calculando lá em cima, pluft, corta. Aceleração, eu tenho que é a gravidade, gravidade divididos por 2. Então vai ficar lá, 101,25 igual a 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Aqui fica 5, fica 101,25 sobre 5, raiz desse monstro aqui. Então, meu tempo é isso aqui. Jesus Cristo, professor, é muito difícil. Na realidade, a gente trabalha isso aqui com uma calculadora, tá? Esse problema, ele não vai cair nesse formato no Enem por causa dos números. Mas é bom você trabalhar com os números chatos assim, porque daí você vai, né, se aprimorando. Beleza, galera? Então, é isso aqui mais 1,5 segundos, que é o tempo da subida. Tudo bem? Beleza, galera? Então tá corrigindo aí. Isso aqui depois você faz lá na calculadora, beleza? Eu vou fazer aqui na minha rapidamente. Então fica assim, vamos lá, ó. 101,25 divididos por 5, igual a esse monstrinho. Raiz disso, 4,5. Então, somando tudo, professor, deu um número bonito. Isso aqui dá 4,5. Ah, legal, né? Então, 6 segundos. Beleza? Beleza? Então, vamos pro próximo. Então, corrigido aí, demos um check, tá? Vamos pro próximo. Aula 4. Começando então a nossa aula ilustríssima, aula 4. Só recapitulando aí, esse curso de física pro Enem vai fazer você ficar show de bola, né? São 60 aulas e no final, se você completar essas 60 aulas, você vai ganhar um certificado virtual. Como assim, professor? Na 60ª aula, eu vou trazer aqui o meu certificado e você, aluno, vai ter o privilégio de assinar o seu nome virtualmente. Beleza? Então, beleza. Aula 4. Vamos trabalhar com movimento circular agora. A gente está trabalhando com movimento retilíneo, correto? Agora nós vamos trabalhar com movimento circular. Qual é a diferença? O corpo executa movimento circular quando sua trajetória é uma circunferência. Opa!
circunferência. O que é isso aqui? É o comprimento da circunferência. Vamos usar muito esse cara aqui. Quem que é esse π? Esse π, para quem não lembra, é o 3,14. Você pode usar, se você quiser, o número 3 também, depende do enunciado. Se ele fala aproximadamente, você usa o 3, facilita a sua conta, tá legal? O que está acontecendo? Está fazendo um movimento circular, vamos embora. Opa, mais um movimento circular aí. Vamos que vamos. Quando o movimento é circular e uniforme, atenção aqui, o tempo gasto pelo corpo para completar uma volta é constante. Esse tempo gasto a gente dá um nome, chama período, tá legal? Então, se o movimento é circular uniforme, compre batom, não, brincadeira, não compra não, porque engorda, certo? Se o movimento é circular uniforme, esse tempo gasto para dar essa volta completa é sempre o mesmo, tudo bem? Ou, se você não quiser saber o tempo para uma volta completa, o tempo para um arco apenas também vai ser sempre constante. Então, por exemplo, uma volta completa, todos sabem que são 360 graus. 360 graus, 360 graus. Se você quiser saber 40 graus, o tempo que ele descreve 40 graus, começando do zero, é o mesmo tempo que ele descreve 40 graus começando do 10, por exemplo. Então, de 0 a 40 graus, de 10 a 50 graus, o tempo é sempre o mesmo. E isso faz com que o movimento seja circular uniforme. Opa, tá girando. E essa famosa banda RPM? Não sei nenhuma música deles. Vamos embora. Professor, você não vai falar sobre o RPM? Vou, mas não agora. Período. O que é o período? Tempo em segundos, SI, porque segundos é a unidade do SI, que o móvel demora para completar uma volta, um ciclo, como uma onda. Nada do que... Professor, o que essa música tem a ver com a aula? Porque é uma onda, a onda também vai de forma periódica. Deixa pra lá. Então, uma volta, um ciclo, uma oscilação, uma rotação. Como o movimento é periódico, esse tempo ele é constante. Vamos pro próximo. Tá girando. Agora, vamos determinar o período dos ponteiros das horas, minutos e segundos. Espera lá, olha só. Estão vendo aqui? Vou tirar aí para vocês verem. Ah, meu relógio é de ponteiro, professor. Tá, você sabe trabalhar com o período do ponteiro das horas? Só pensar. Ponteiro das horas é o maior de todos, né? Não, professor, é o menorzinho. Isso mesmo. Ponteiro das horas, ele demora quanto tempo para dar uma volta completa? Pera lá, professor, se agora é 1h da manhã, certo? E ele der uma volta completa, vai ser 1h da tarde. Ou seja, demorou 12 horas. 12 horas. Professor, mas você falou que o tempo é em segundo. É, então tome cuidado. Se ele falar em tempo no sistema internacional, você precisa transformar essas 12 horas para segundo. Como é que faz isso? Multiplica por 3.600. Quanto é que dá? Dá um número grande, né? Afinal, depois de 12 horas, passaram-se vários segundos, milhares de segundos. Legal? Ponteiro dos segundos. Quanto tempo? Ah, professor, agora são 12:02. Quando for 12:03, passou 1 minuto. Ponteiro dos minutos deu uma volta completa. Então, o período do ponteiro dos minutos é 1 minuto, 60 segundos. O período do ponteiro dos segundos, desculpa lá, é 1 minuto, 60 segundos. Agora, o período do ponteiro dos minutos. Quando o ponteiro dos minutos dá aquela volta completa, quanto tempo passou? Ah, agora são 3 horas da tarde. Se o ponteiro dos minutos der uma volta completa, vão ser 4 horas da tarde. Portanto, o período é de... desculpa. O período é de 1h, 60 minutos, 3.600 segundos. Então, perceba que aqui eu tenho 3.600 segundos, certo? Beleza? Tudo em segundo. Aqui de cabeça, rapidamente, de cabeça. Eu estou batendo aqui porque eu tenho cacuete, tá? Não estou fazendo conta na minha calculadora, não. 43.200 segundos. Tá certo? Vamos pro próximo. Tá girando, tá girando. Oh, tá girando de novo. Gira de novo, professor. Tá voltando no tempo.
Vambora. Frequência. O que é período? Tempo para uma volta completa. O que é frequência? Atenção. Frequência é o número de oscilações num tempo determinado. Exemplo. Vou marcar aqui, ó, 1 minuto no meu relógio. Vou bater. 1 minuto é muito, né? Parei. Pum. Deu 5 segundos. Quantas vezes eu bati na mesa nesse intervalo de tempo? Isso é uma frequência. Então, por exemplo, eu bati 12 vezes, certo? Então, 12 rotações, no caso, 12 batidas em 5 minutos. No caso, foram segundos, em 5 segundos, tá legal? Aqui eu tenho o seguinte, número de voltas completas, né, oscilações, que o móvel ou ponto material efetua na unidade de tempo. Então, o que é frequência? Rotação por minuto, o tal RPM, é uma frequência, certo? Rotação por minuto, tudo bem? A frequência, ela tem uma unidade que a gente conhece como sendo a Hertz. Hertz é a unidade de frequência, tá legal? Então, período é o tempo para uma volta completa. Frequência é o número de voltas num tempo determinado. Quer ver? Uma corrida de Fórmula 1, tá legal? Vamos determinar 10 minutos. Quantas voltas eles dão em 10 minutos? 3 voltas. Então, a frequência é 3 voltas a cada 10 minutos. Simples assim. Aqui eu tenho 2 informações bem legais. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma menina, né, que está falando ao celular. Desliga o celular, rapaz. Tá na... João, desliga o celular, cara. Só um minutinho. Vou ter que apresentar o João para vocês, né? Desliga esse celular. Por favor. Fica aquele barulhinho chato. Pelo amor de Deus, desligou? Vou continuar. Então, nós temos aqui, continuando, né? Desculpa aí, galera. Nós temos aqui uma menina, tá? Que tá ouvindo alguém falar ao celular, que não é permitido durante nossas aulas. Só um minutinho que tá tocando aqui. Alô? Gisele? Bintin? Agora eu não posso, tá? Depois... Ah, ok. Ah, não, fala pra Isis Valverde que não vai dar. Tá bom. Um beijo, tchau. Eu tô ouvindo o que elas estão falando pra mim. Toda hora. É difícil ter esse corpinho assim. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu ouço tudo? Não. Eu só vou ouvir frequências de 20 a 23 mil Hz. Como se fosse a gente chama de faixa audível, certo? Começa lá no 20 Hz e vai até mais ou menos o 20, 23 mil Hz. Agora, e o cachorro? Cara, o cachorro ouve som, meu Deus do céu, de 40 Hz até 75 mil. Então imagine que a nossa frequência audível é uma régua. A régua do cachorro é algo assim, a nossa régua é algo assim. O cachorro tem que se concentrar para saber onde que ele vai, porque é tanto som na cabeça do bicho que às vezes ele fica meio, né? Eu desconheço algum cachorro que não é assim, certo? Todo cachorro é assim. Beleza? Porque é aquele barulheira louca. O cara tá no show de rock toda hora, aquele barulho. Agora, por exemplo, aqui ele tá ouvindo o ventilador. Você tá ouvindo o ventilador? Não tá. Estaria ouvindo a formiga que tá andando ali. Ele também estaria. Se você tá viajando. Demorou. Vamos pro próximo. Unidade. Opa! Vamos tirar esse trema daqui, professor. Unidade e fórmula. Qual é a unidade? Frequência Hertz, período, segundos. Fórmula. Um é o inverso do outro. Lembrar que inverso significa trocar o numerador pelo denominador. Então, a frequência é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência. Bem tranquilo isso aí. Então, por exemplo, se o período, olha que facinho, 10 segundos, a frequência é 1 sobre 10 Hz. Sério? Sério? Se a frequência é 3 Hz, o período é 1 sobre 3 segundos. Tranquilítio! Ah, garoto! Detalhe importante. Nós temos aqui o tal RPM. Vou voltar só para explicar isso aqui. Então eu tenho lá 30 RPMs. Então eu tenho 30 rotações por divididos minuto. Corta, fica
1 sobre 2 Hertz. RPM é uma frequência, só que não no sistema internacional. Como que você faz para o RPM virar Hertz? Transforma a rotação por minuto para rotação por segundo. Rotação por segundo é o próprio Hertz. Número de oscilações num tempo determinado. Tá legal? Vamos continuando lá. Velocidade escalar. Agora é velocidade no movimento circular. Tá legal? Qual é a característica? O que é velocidade? Velocidade é deslocamento pelo tempo, certo? Só que como o movimento ele é uniforme, esse tempo é sempre o período. Então, olha a mudança, tá legal? Presta atenção. Então, tem o seguinte, que velocidade, como está escrito aqui, tá? ΔS por ΔT. Esse ΔS está relacionado com a volta completa, já que o meu tempo está relacionado com o tempo de uma volta completa. Então, essa mudança é importante. Você pegar esse deslocamento, que a princípio é um deslocamento qualquer, e transformar ele no comprimento da circunferência. Então, quando você estiver trabalhando com movimento circular uniforme, tá legal? Você vai ter que lembrar que a velocidade pode ser dividida pelo comprimento e o período. Beleza? Vamos lembrar isso aí. Agora, velocidade angular, qual é a diferença? Então vamos lá, velocidade escalar tem a ver com um espaço. Velocidade angular está associado a um ângulo, tá? Então só fazer uma lembrancinha aqui para vocês. 360 graus, né, o que a gente comentou, não é o sistema internacional de ângulo. O sistema internacional é o radianos. Como assim, professor? É algo arbitrado. Então, se você deu uma volta completa, você pode dizer que você descreveu 2π radianos. Se você executou 90 graus da volta, é 4 vezes. Então, π sobre 2 radianos, tá? Você pode fazer uma regra de 3. Então, eu tenho o seguinte, a variação angular pelo tempo. Lembrar que o tempo é t, período. E a variação angular é 2π radiano. Tá? Então aqui a gente tem uma mudança muito importante. Ó. Velocidade escalar é 2π raio, que é o comprimento, sobre o período. Velocidade angular é 2π sobre o período. Perceba, galera, o que é isso aqui? É a mesma coisa que isso. Então eu posso escrever isso assim. Velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Ou velocidade escalar sobre o raio é a velocidade angular. Abuse dessas duas fórmulas aqui, tá? Como assim duas? Tem duas, são a mesma fórmula, mas às vezes você pode trabalhar, né, da primeira, do segundo, aí vai como você se sente melhor, tá legal? Vamos que vamos, vamos exercitar isso aí. Nossa aula, quando a aula boa passa rápido, né? Vamos lá. Toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma esfera feita de liga de tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do reservatório para o papel. Caramba, eu não sabia que a caneta era um negócio tão louco, né? Tungstênio. Quando um desenhista traça uma linha reta, transladando sua caneta com velocidade constante, velocidade escalar, de 0,2 metros por segundo, a esfera de 0,8 milímetros, temos que transformar para metro de diâmetro, gira sobre o seu centro, com velocidade angular em Então aqui, ó, aqui eu já fiz a mudança, tá? A velocidade que era 0,2, transformei para a notação científica. Lembrar que o raio é o diâmetro divididos por 2. Então, se o diâmetro era 8 milímetros, 0,8 milímetros, o raio vai ser 0,4 milímetros. Então, transformando para a notação científica, fica assim, beleza? E daí você vai psicografar de novo, porque essa parte é legal. Você vai lá, psicografar e vai sair a resposta. Ah, maravilha! Não. O que você vai fazer? Você vai usar a equação que a gente acabou de aprender, certo? Quanto que vale V? 2 vezes 10 a menos 1. Igual. Quanto vale ômega? Não sei. Quanto vale R? 4 vezes 10 a menos 4. Joga esse cara para baixo.
2 vezes 10 a menos 1 divididos por 4 vezes 10 a menos 4. Atenção aqui, tá, galera? Atenção aqui de verdade. Podemos trabalhar assim, tá? Para quem tem dificuldade com divisão de notação científica. Primeiro, dividimos esses números na frente, tá legal? 2 divididos por 4, 0,5, ou 1 sobre 2, beleza? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. Vou colocar um asteriscozinho aqui e vou trazer esse asteriscozinho para cá. Então fica menos 1 menos menos 4. Certo? Esse menos 1 é aqui, esse menos 4 é esse cara aqui, e esse menos aqui do meio é o menos da regra, tá? Sempre que você tiver dois sinais negativos juntos, tome cuidado, beleza? Então vai ficar assim, menos 1 mais 4, porque menos vezes... Outra coisa, menos com menos não é mais, menos vezes menos é mais, tá? Quando vocês começarem a assistir as aulas de matemática, vocês vão ver que vão dominar tudo. Matemática, física, sexologia, não, deixa pra lá. Então isso aqui dá 3. Então fica vezes 10 a terceira. Lembrar que ele quer que a gente chegue em 500, né? Lembrar que 10 a terceira é a mesma coisa que 1000, certo? 0,5 vezes 1000 dá 500. Só pular 3 casas. Então, bateu, a gente não precisou psicografar nada. Mais um. Exercício de fixação, curto. O que eu lembro quando eu falo fixação mesmo? Ah, fixação, seus olhos num retrato, fixação, minha assombração. Fica a dica. Um relógio com mecanismo defeituoso atrasa 10 minutos a cada hora. Calcule a velocidade angular média do ponteiro maior desse relógio quando calculada com o uso de um relógio sem defeitos, em radianos por segundo. Relógio que atrasa não adianta. Vamos nessa. Então, pera lá, professor, vou ler novamente. Um relógio com mecanismo defeituoso atrasa 10 minutos a cada hora. Beleza. Calcule a velocidade angular média do ponteiro maior desse relógio quando calculada com o uso... Então, vamos nessa. Relógio sem defeito, né? Um relógio normal. Uma volta, 60 minutos. Efetua um ângulo de 2π radianos. Certo? Maravilha? Relógio defeituoso, uma volta, 50 minutos. Efetue um ângulo x radianos. Eu não sei, né, quanto de volta ele dá. Eu preciso fazer uma regra de 3. Fazendo essa regra de 3, vai ficar 60 minutos está para 2π, 50 está para x. Ou seja, o ângulo descrito por esse relógio defeituoso é de 5π sobre 3 radianos, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho o ângulo, certo? Ele quer o ômega com o dado do ângulo do relógio defeituoso, certo? Então vamos lá. 1 hora 3.600 segundos. Então vai ficar o ângulo divididos por 3.600. Ah, professor, você tem que mostrar como fazer essa conta? Claro. A gente faz assim, ó. 5π sobre 3 divididos por 3.600. Quando você faz a divisão de fração, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você pode simplificar esses dois, certo? Vamos simplificar aqui, ó. 3.600 por 5. Para quem não lembra, regra de divisibilidade de 5. Todo número terminado em 5 ou 0 é divisível por 5. Então vai ficar lá, 36. 7 vezes 5, 35, sobra 1. 2 vezes 0, 720, né? 720. Então, eu tenho aqui 720, certo? Só que o 720 está embaixo. E daí você multiplica 720 vezes 3, 700 vezes 3, 2.100. 20 vezes 3, 60. 2.160. Então fica π sobre 2.160. Beleza? Então, o que eu fiz aqui nesse exercício? Só vamos recapitular, tá? Vamos voltar aqui. Vamos apagar para a gente ter a tela limpa, tá legal? É com o Dedovsky, apagar tudo. Então, o que ele está falando para a gente? Tem um relógio defeituoso que atrasa 10 minutos a cada hora. O que eu fiz primeiramente, tá? Só para fazer uma revisão, que esse exercício é um pouco mais complicadinho. Eu calculei o ângulo descrito por ele nesses 50 minutos, certo?
Como eu fiz isso? Estabelecendo uma regra de 3 com aquilo que eu já sei. Com uma volta, 360 graus, 2 π radianos. A partir disso, desse dado que é o ângulo, eu fiz outra conta. Aí eu peguei a fórmula da velocidade angular e vou dividir. Mas, professor, por que você vai dividir pelo tempo de 1 hora? Porque ele fala no enunciado o seguinte: quando calculado com o uso do relógio sem defeitos. E o relógio sem defeitos, o que ele faz? A cada uma volta demora 1 hora. Aí eu faço essa continha. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho, mas é um exercício muito bacana. Fechou? Vamos lá. Transmissão do movimento circular. Acoplamento de polias e engrenagens. Galera, aqui nós vamos fazer uma pausa, tá legal? Para nossa aula não ficar tão densa. Na próxima aula a gente continua daqui. Tudo beleza? Forte abraço, fica com Deus e... musiquinha, né? Vamos entrar aqui no pau. Eita ferro. Aqui, ó. Apertar esse botão aqui. Deu ruim, deu ruim. Vou sair vazado porque assim vão brigar comigo. Um abraço. Eita ferro. Deu ruim aqui. Deu ruim. Ixi, deu ruim. Um abraço. Falou.